Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no canal Ateliê Bonecas da Aline, tá? Para quem não me conhece, eu sou a Aline Monteiro e eu ensino costura criativa aqui no canal, principalmente bonecas de pano, né? E hoje eu vou trazer mais uma novidade para vocês, uma aula de uma boneca de pano. Ela é fácil de fazer, ela não é difícil. Eu vou disponibilizar o molde aqui para vocês dela também, tá? Antes de apresentar a bonequinha de hoje, eu gostaria que vocês se inscrevessem nesse canal, dê um like, comentem, compartilhem, ajuda este canal que está iniciando agora a crescer, tá bom? E eu vou ficar muito grata se vocês se inscreverem aí no canal, ok? Então vamos para a peça de hoje? Olha só que linda! Essa daqui é a nossa bonequinha de hoje. Ela é uma peça, eu acho ela maravilhosa, eu acho linda demais essa boneca, sou apaixonada nela. Olha só que linda que ela fica, tá? Eu vou ensinar para vocês o passo a passo dela e eu vou deixar o molde aqui também. Olha só, eu vou apresentar para vocês a lista de materiais, tá bom? Vamos lá. Eu separei aqui essa estampa, tá? Essa outra ali eu fiz de coraçãozinho também, agora que eu vi que é de coração, mas essa aqui é uma outra cor. Então, para fazer o corpinho dela, o corpinho e a saia eu uso o mesmo tecido. Você pode colocar também tecidos diferentes, tá bom? Depende da criatividade aí de cada um. Esse aqui é o nosso corpinho dela, tá? De uma estampa. O pezinho dela, olha só como é que fica aqui. O pezinho dela assim. Aqui eu usei um tecido para simbolizar aqui uma meia, né? Simboliza que ela tá de meia calça, tá? E eu fiz desse formato aqui, mas se vocês quiserem também, você pode deixar aqui o algodão cru até aqui. E daqui pra cá vocês podem utilizar uma outra estampa, que é para simbolizar o sapatinho dela, tá? Pode fazer essa divisão também, tá? Mas aí eu coloquei tudo em formato de meia calça, beleza? E aqui eu separei um azul marinho, já tá até riscado aqui, ó. Eu risquei o pezinho dela, tá? E nesse risco aqui, vocês vão passar uma costura, tá? Costura toda essa volta aqui. Essa parte aqui de cima, vocês podem deixar aberta, tá? Que é pra onde a gente vai desvirar essa peça para poder encher. Aqui, eu vou utilizar também o algodão cru. Aqui, ó. Já fiz um risquinho da mãozinha dela aqui também, não dá pra ver direitinho. Deixa eu ver aqui, vou afastar mais um pouco. Aqui. Olha só, a mãozinha já tá riscada. E aí vocês vão passar uma costura também em cima do risquinho da mão dela. Ó, passei, sempre deixando essas partes aqui de cima abertas, que é por onde a gente vai encher. Tá aqui o nosso bracinho. Aqui, a cabeça, eu vou utilizar o feltro, tá? Você pode estar utilizando outro tecido também, mas eu gosto de trabalhar com o feltro aqui nessa cabecinha. Como é que vamos fazer? Essa aqui é a parte da frente do nosso molde. Vocês vão posicionar a frente em cima de uma parte do algodão cru, tá? Uma parte aqui. Posicionou dessa forma aqui, ó. Aí nós vamos passar uma costura aqui, ó. Bem na beiradinha mesmo, tá? Só uma costura para fixar esse cabelinho da parte da frente aqui na nossa cabecinha. Então, passou essa costura aqui, nós vamos reservar essa peça, porque nós vamos precisar dela mais pra frente, para poder unir com essa outra parte aqui, que é a parte de trás da cabecinha dela, tá? Eu vou terminar de apresentar o passo a passo, mais à frente eu mostro pra vocês como é que vai ficar essa cabeça. E aqui eu tenho a xuxinha, ó. A xuxinha não, é a parte do cabelinho dela, né, que fica essa parte aqui, ó. Aí aqui eu risquei duas vezes, dois cabelinhos, né? São dois feltros que tem aqui, né? E aí você vai riscar no feltro e passar uma costura aqui também, tá? E deixa essa parte aqui de baixo aberta, que é por onde nós vamos desvirar esse cabelinho, para poder encher também essa parte, tá? Aqui no cabelinho mais pra frente eu vou falar também a respeito, porque aqui eu fiz assim, ó, de um lado só, tá vendo? Tem duas xuxinhas, dois cabelinhos aqui. Aqui eu usei as duas em um lado só. Essa outra aqui eu vou fazer diferente, né?
mais uma opção de modelo aí pra vocês. A outra eu vou colocar uma xuxinha de um lado e a outra xuxinha assim do outro, pra ficar a Maria Chiquinha, tá? Vai ficar bem bonitinha também. E essa daqui eu fiz com um laço de tecido, né? Eu fiz um retângulo, costurei, desvirei e enchi com um pouquinho só de fibra siliconada e amarrei aqui no meio. E depois eu coloquei uma xuxinha como essa daqui, ó, tá? E aí essa daqui eu vou fazer diferente também, que é uma outra opção, tá? Esse aqui é um laço, gente, eu acho lindo esse laço. Vou colocar aqui na frente do meu rosto para ficar mais fácil de ver. Ele é lindo, tá? Ele é um laço que facinho de fazer, ele é de feltro, tá? Como é que eu vou fazer ele? Eu vou unir essas duas pontinhas aqui ao meio, assim, ó. Ó. E aí depois eu vou colar, pego a cola quente e colo aqui, ó. Tá vendo? Olha que lindo que ele fica. Fica muito fofinho esse laço. Aí esse laço daqui eu vou fazer dois, que é pra colocar um em cada Maria Chiquinha dela, tá? No final você pode dar um pontinho aqui também, se você não quiser colar. Ou se você quiser colocar uma pérola, alguma coisinha aqui também pra dar um enfeite aqui de acabamento no meio, fica bacana também, tá bom? Então vamos costurar essa boneca, tá? Eu vou mostrando aqui o passo a passo, como que eu vou fazendo ela, eu vou explicando direitinho aqui pra vocês, para que vocês possam fazer nas suas casas aí também, tá? Vamos costurar? Pronto, pessoal, estou aqui já com a minha cabeça, já passei uma costura aqui, ó, unindo a parte da frente do cabelinho com a parte do rostinho, né? Então, eu passei uma costura bem rapidinha aqui, só nessa parte aqui. Essa aqui não tem necessidade de passar uma costura agora, tá vendo? Que ela vai ficar aqui aberta, olha. E só essa parte aqui que vocês vão costurar agora. Depois a gente vai fechar isso daqui. E o que que eu vou fazer aqui? Você vai pegar um lado do corpinho, tá? Aí você vai colocar aqui, ó, direito do corpinho com direito de uma das partes da cabecinha. Você vai fazer essa união aqui, ó. Direito do tecido, né? Do corpinho dela com o direito da cabecinha. Vai ficar assim, ó, né? E aí, vocês vão passar uma costura aqui, ó. Um pé de máquina, tá? Vou deixar mais curto. Com um pé de máquina, vocês vão passar uma costura aqui. E da mesma forma, nós vamos fazer com a parte de trás do cabelinho dela, com outra parte do corpinho. Vai unir direito com direito. E vamos passar uma costura aqui também com um pé de máquina, tá? Depois que a gente passar essa costura aqui, nós vamos abrir e vamos colocar os bracinhos, tá? Agora é a hora de colocar os braços. Como é que eu vou fazer aqui? Deixa eu só colocar um alfinete aqui que eu já vou explicando pra vocês como é que nós vamos fazer, tá? Então, colocou aqui o alfinete, passou a costura. Depois que a gente passar a costura, você vai abrir. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Ó. Assim. E aqui vai ficar aqui. Dessa forma. Já costurado, tá? O que que você vai fazer aqui agora? Você vai pegar os braços dela e você vai posicionar eles assim, ó, pra dentro. Aqui, ó. Em uma das partes do corpinho, vocês vão posicionar ela pra dentro. Se vocês quiserem, vocês podem colocar esse bracinho assim, ó, pra ele ficar pra cima, com a mãozinha, com esse dedinho aqui pra cima, tá? Eu vou colocar ela aqui com o dedinho pra baixo, pra ela ficar assim, como se ela tivesse com as mãozinhas abertas, tá? E aí eu vou colocar aqui, ó, pra dentro do tecido, ó, o dedinho pra baixo, aqui pra dentro. Eu vou pegar aqui, ó, vou medir os dois lados. Você vai medir aqui, ó, a altura certinho, que você vai colocar aqui pra ele não ficar torto, tá? E nem um maior do que o outro. Por isso é que é bom você medir certinho. Mediu certinho, mede a altura aqui do pescocinho até a parte daqui de onde vai ficar o braço. Eu coloco mais ou menos um dedo e meio aqui, ó. Aqui abaixo, aqui, ó. Um dedo e meio, aí você coloca a partir daqui o braço, tá bom? Aí colocou, posicionou ele aqui, mediu certinho pra ver se tá do mesmo tamanho, tá? Que o braço não pode ficar um maior do que o outro, tem que ficar ele certinho. Você mede direitinho,
Geralmente eu gosto de fazer assim, ó, eu coloco o oposto, eu coloco eles virados igual tá aqui, ó. E aí eu passo um risco, eu faço um risquinho aqui com a caneta fantasminha, que aí eu risco de cá e risco de cá, na mesma altura, que é pra quando eu for fazer a costura de segurança aqui, ele não ficar um diferente do outro, tá? Então eu vou medir aqui direitinho, vou passar aqui a costura de segurança, tá? Quando você medir, você vai posicionar esse braço aqui e vai passar uma costurinha de segurança aqui, ó, tá? Pra fixar esse braço em um lado do corpinho dela. Depois que você finalizar, você vem com essa outra parte que já vai estar costuradinha também, tá? E vamos colocar aqui, ó, direito com direito. E vamos montar dessa forma aqui, ó. Deixa eu colocar mais pra cá, pra ficar melhor pra vocês verem. E aí, eu vou unir aqui as partes, vai estar tudo costuradinho aqui, tá? Só tô explicando aqui pra vocês. Aí vocês vão unir aqui. Por quê? Aí depois que vocês unirem direitinho aqui, nós vamos passar uma costura em toda a volta. Só que tem um detalhe. Aqui na cabecinha, você vai colocar o cabelinho por dentro também, que ele vai ser costurado aqui, ó. E nessa hora aqui que você tem que colocar o cabelinho. Porque se você costurar, depois vai ter que abrir a costura para poder colocar o cabelinho. O que eu faço aqui? Eu meço aqui mais ou menos onde é que eu quero colocar esse cabelinho, tá vendo? Ele vai ficar assim, ó. Mais ou menos aqui, eu tô medindo só a posição dele, tá? Deixa eu virar pra cá, que aí fica melhor pra vocês verem. Aqui. Mais ou menos nessa direção aqui que eu quero que eles fiquem, assim, ó. Depois que eu medir aqui essa posição, eu vou virar ele pra dentro, tá? Porque eu vou passar uma costura aqui, ó. Então, eu vou jogar eles aqui pra dentro e jogo esse aqui também pra dentro, porque eles precisam ficar aqui, ó. Assim, ó, dessa forma. Tá vendo? Eles têm que ficar assim, pra quando eu jogar essa parte da cabecinha aqui, eu vou unir aqui direitinho. Quando eu for passar a costura aqui, aí já vem costurando também o meu cabelinho em toda a volta aqui, juntamente com a cabeça dela, tá? A cabeça junto com o cabelinho, e aí a gente já une tudo aqui. Deu pra entender aqui essa parte? Vou dar só mais uma explicadinha aqui, porque eu não tô costurando aqui pra não ligar a máquina e fazer barulho, né? Então, você vai unir aqui as duas partes, né? Fixou os dois bracinhos, passa uma costura de segurança. E aí, quando você posiciona ele aqui direitinho, ele já vai estar meio que firme, né? Com a costura. Aí, você vem com a parte aqui, essa outra parte, posiciona também. E já vem com o cabelinho e já joga eles pra dentro, tá? O buraquinho dele fica pra fora, tá? E aí, junta tudo direitinho, alinha tudo certinho e vem e passa uma costura aqui em toda a volta, tá? Vou fazer isso aqui na máquina e eu já volto aqui pra mostrar pra vocês como é que eu fiz, tá bom? Pessoal, eu posicionei dessa forma aqui só pra mostrar pra vocês como é que eu fiz direitinho, tá bom? Passei uma costura de segurança aqui no cabelinho dela, ó. Tá vendo? Que eu joguei eles aqui pra dentro e passei uma costura de segurança aqui, tá? Aqui também no bracinho eu passei uma costura de segurança, tá? Tá vendo? Os braços já medi aqui pra ver se tá tudo do tamanho certinho, tá ok, tá? Só mais uma observação aqui. Quando vocês forem encher o bracinho da boneca, não precisa encher até aqui, tá? Deixa esse espaço aqui mais ou menos, que é pra gente fazer uma medidazinha assim, extra, pra poder fazer essa costura aqui, fica até melhor pra gente posicionar o bracinho, tá? Olha aqui o risquinho que eu falei, ó. Eu faço um risquinho aqui da mesma altura desse braço, nesse, e aí eu posiciono aqui esse risco na linha do corte aqui, ó. Bem aqui no corte do corpinho, tá? Que aí fica mais fácil, que aí eu vou passar uma costurinha de segurança aqui um pouco pra dentro, e aí faço da mesma forma no outro bracinho, e aí eles vão ficar do mesmo tamanho, tá bom? E aí vai ficar dessa forma. E agora nós vamos juntar, né? Direito com direito aqui, porque a gente vai passar a costura em toda a volta, deixando essa parte de baixo aqui aberta, que é por onde nós vamos desvirar a nossa peça e encher. Sempre quando vocês forem fazer essa junção aqui, eu posiciono aqui, ó, a costura, essas costuras aqui, ó, costurinha com costurinha na lateral do pescocinho dela, né?
E aqui também, posiciono direitinho as costurinhas do outro lado. E primeiramente eu arrumo a cabecinha dela, né? Aí eu venho aqui com os prendedores ou então com um alfinete e vou juntando essas partezinhas aqui até elas ficarem bem certinhas, tá? Que é pra eu poder depois passar a costura. Depois que eu juntei a cabeça dela certinho, aí eu venho pro corpinho. As mãozinhas já estão lá pra dentro, eu vou juntando aqui, unindo as duas partes, né, do corpinho e vou passar a costura em toda a volta. Lembrando sempre no final e no início da costura, dar um retrocesso para a costura não desmanchar, tá bom? Vou fazer isso aqui na minha máquina e eu já volto para mostrar para vocês como ficou e vamos desvirar essa peça também, tá bom? Pessoal, eu voltei aqui já com a peça costurada, tá? Já tá tudo aqui por dentro e agora nós vamos desvirar. Antes de desvirar essa peça por completo, você pode aqui, ó, desvirar só até no bracinho. Você desvira só até no bracinho aqui. E aí você deixa nessa posição aqui e você já faz a medida para ver se tá do mesmo tamanho. Porque às vezes pode dar o caso de ficar um maior do que o outro, tá? Aí você aqui já tem como se arrumar. Aí a minha mesmo ficou um pouquinho maior. Aí eu desvirei, né? E já arrumei direitinho. Aqui, ó, já tá do mesmo tamanhozinho, certinho, ó. A medida aqui tá certinho, ó, batendo. Então, aqui, mediu o braço, viu que tá do mesmo tamanho? Agora você pode desvirar a cabeça também, tá? Vai lá no fundo, pega as partes do cabelinho dela. Muito cuidado, pessoal. Ah, tá, lembrando, deixa eu voltar aqui, que eu esqueci de falar um detalhe. Bem aqui, ó, na emenda aqui, nessa costura aqui entre o corpo e o cabelo, vocês vão dar um pique. Um pique é um cortezinho bem pequenininho, tá? Só um piquezinho, não deixa pegar na costura não. Um pique, você pode dar um pique aqui, nessa parte do tecido do corpinho, e um pique aqui, nessa parte do cabelinho dela, tá? Pra não ficar repuxado na hora que desvirar. Eu já dei o meu pique, né? Então, vou desvirar aqui com vocês pra mostrar como é que ficou aqui já por dentro. Vamos desvirar. Olha só, nossa bonequinha ganhando forma. E aí vocês podem pegar uma caneta, um palito. Eu gosto de desvirar com um palito de pintura, mas não achei ele aqui. Agora vamos de caneta mesmo. De caneta mesmo, então vamos lá. Aqui você pode passar direitinho, tá? Olha só como é que ela já vai ganhando a forma dela, tá vendo? Ela vai ficar assim. Agora tá meio bagunçado, ó, o cabelo ficou certinho, tem que ver também se o cabelinho ficou certinho. Se ficou um maior do que o outro, você joga tudo pra dentro e arruma aqui, tá? Essa é a hora de você arrumar enquanto está aberto aqui. O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos encher ela, tá? Primeiro você enche aqui a cabecinha, vai jogando fibra aqui por dentro, enche a cabeça bem cheia, até ela ficar fininha, tá? E o pescoço dela tem que ficar durinho. Enche, enche e quando chegar até aqui, o corpinho vocês vão encher também. Aí é a hora da gente colocar as perninhas, tá? Eu já costurei a perninha, como eu falei no início, né? Eu costurei no risco mesmo, desvirei. Antes de desvirar, gente, se vocês tiverem a tesoura de picotar, vocês dão recorta com a tesoura de picotar. Se não tiver, nessas curvinhas aqui, vocês fazem uns piquezinhos também, tá? Pra na hora de desvirar ela não ficar repuxando, ficar arredondadinha assim. E depois que a gente encher a nossa boneca, a gente vai colocar as nossas perninhas, tá? Eu vou encher ela aqui agora e eu vou voltar para mostrar para vocês como é que eu costuro a perna dela no corpo, tá bom? Pessoal, eu enchi aqui a minha bonequinha, o corpinho dela. Olha aqui o jeito que ela ficou. Tá vendo? Eu enchi bastante aqui, porque ela fica bem durinha. Tá vendo? O pescoço dela tá firme, ele não está balançando, não tá molinho, tá? Então, você percebeu que tá firme aqui? Aí, olha o que eu fiz aqui. Eu enchi e aí eu deixei um espaço mais ou menos de 2 centímetros aqui, ó. E coloquei uns alfinetes. Olha só o jeito que tá aqui, ó.
Eu prendi com os alfinetes aqui para deixar esse espaço aqui meio que aberto, porque aqui eu vou inserir minhas perninhas. Eu vou colocar elas aqui, ó, na hora de costurar, ó. Colocar aqui dentro desse espaçamento e fechar e passar uma costura aqui na beiradinha, tá? Olha aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra me mostrar direitinho aqui como é que eu vou fazer, tá bom? Vou deixar aqui, ó, eu enchi, né? A forma de você encher melhor isso aqui, eu coloco ela em cima do meu colo e eu vou apertando assim com os dois dedos, com esses meus dois dedos aqui, aí vou empurrando a fibra siliconada para lá. Então eu pressiono aqui e eu coloco os alfinetes aqui para deixar esse espaço por onde eu vou costurar a perninha, tá? Essa parte aqui da perninha eu deixo ela para dentro, se quiser deixar ela para fora também é opcional, tá? Eu gosto de deixar ela as duas para dentro, assim, ó, essa posição. E aí nesse espaço que ficou aqui, eu vou colocar uma perninha do lado esquerdo e outra perninha do lado direito, tá? E aí eu vou unir aqui, ó, dessa forma. Vai ficar assim, ó, tá vendo? Coloquei aqui entre o espaço. E aqui eu vou passar uma costura aqui na beiradinha, ó. Geralmente eu gosto de passar duas costuras para ficar bem firme para essa perna não sair, tá bom? E aí eu vou colocar as duas perninhas dela e eu vou voltar aqui pra gente fazer a sainha, tá? Deixa eu só dar uma explicação aqui de como que eu fiz essa saia. A saia eu não passei no início a medida dela, tá? Mas aí você vai cortar um retângulo. Esse retângulo aqui, ele mede 70 centímetros por 16. Ele tem 70 de largura por 16 de altura. Esse modelo da saia eu vou fazer um pouquinho diferente da outra que eu mostrei no início. Essa daqui eu vou fazer assim. Eu vou passar uma costura unindo essas duas partes. Depois eu vou desvirar, tá? Quando eu desvirar, ela vai estar fechadinha aqui, né? Aí eu vou vir com uma outra costura aqui, ó. Vai estar unido aqui, né? Eu vou vir com uma outra costura e passar aqui. Que aí eu vou fazer um canal pro elástico. Aí eu vou introduzir o elástico aqui e vou franzir essa peça, tá? Que aí ela já vai dar esse acabamento aqui que vai ficar dobradinho, tá? Deixa eu só pegar a outra aqui pra me mostrar pra vocês como é que eu fiz da outra sainha, tá? Olha aqui, pessoal, a outra sainha eu fiz assim, eu fiz com a barra, tá vendo? Eu fiz uma bainha aqui em cima, deixei o canal para introduzir o elástico dela também. Só que aqui, ó, e aqui eu fiz a barra. Essa eu vou fazer diferente, tá? Como eu falei, eu vou dobrar aqui do lado avesso, né? Passar uma costura aqui, vou desvirar. Quando eu desvirar, eu venho com outra costura aqui, ó, e faço bem aqui, ó, na largura do meu elástico, tá? Se o seu elástico for de um dedinho mais ou menos, aí você deixa esse espaçamento aqui. Se for mais fino, deixa mais fino também, conforme a largura do seu elástico. E no final, depois que eu franzi a minha peça, tá? Eu venho, vou franzir aqui direitinho. No final, eu junto essas duas partes aqui, né? Já vai dar franzidinho, junto essas duas partes aqui e faço uma costura aqui de acabamento. Fez essa costura de acabamento, depois eu passo na overlock, tá? Então eu fiz nessa daqui, ó. Essa daqui, como eu fiz a barra, eu fiz assim, ó. Eu passei o overlock de um lado, do outro, depois eu abri e fiz a barra, tá vendo? E aí fez a nossa sainha. Essa medida aqui dessa saia, eu cortei 70 centímetros também, só que foi 13 de altura, tá? Como essa daqui eu vou dobrar, não foi 13 não, vou medir ela aqui direito, deixa eu ver. Foi 12 centímetros de altura, tá? Que aí teve a dobra do elástico e a barra, tá bom? E aí eu vou fazer isso aqui na máquina e eu já volto pra mostrar pra vocês como é que vai ficar. Olha aqui, pessoal, finalizei aqui a sainha da boneca, tá? Coloquei o elástico, passei a costura aqui atrás, já fiz o acabamento em overlock, tá bom? Franzidinha. Essa saia você pode tirar ela, tá? Se quiser fazer também duas saias para deixar para a criança brincar com as sainhas também, dá para fazer. Então ficou assim a nossa sainha da nossa boneca. E agora nós vamos fazer o rostinho dela, tá vendo? Que eu já fiz o esboço aqui.
eu fiz com a caneta Fantasminha e agora nós vamos fazer com a tinta de tecido, tá? Eu uso tinta de tecido para fazer esse rosto dela. Olha, pessoal, eu fiz aqui, ó, 2 pontinhos aqui só para marcar o local onde eu vou fazer o olhinho dela, tá? E aí eu venho com o pincel assim, ó, boleadinho, e aí eu venho aqui na tinta preta, eu molho a pontinha dele, assim, ó, assim, eu venho aqui na marcação do olho. E só pressiono aqui, ó. Coloco em cima do pontinho que eu fiz e dou uma pressãozinha pra baixo, ó. E que ele já fica o olhinho redondinho. Aí vou fazer o outro. Aí sempre quando for fazer isso, você se atente para o pontinho que você fez, como referência, tá? Você molha lá de novo. Vou virar ela aqui pra mim, só pra mim não me perder. Aí, já ganhando o rostinho dela, né? E agora, eu tenho esse pincelzinho aqui, que ele é de bolear também, ele é de fazer umas bolinhas, ele é até de fazer unha. E aí você vem aqui, ó, se você perceber que um olho tá maior do que o outro, aí você pega esse pincelzinho e vai ajustando aqui o olho dela, ó. Vai passando, até porque fica um pouquinho de tinta aqui também, ó, um excessozinho de tinta, você já vai passando e já vai dissolvendo essa tinta em todo o olhinho dela. Aqui também do lado de cá, eu vou dando uma olhada pra ver se tem algum olho maior, se tá um mais baixo do que o outro, né, pra eles ficarem bem certinhos. Aí, eu vou pegar aqui um pincelzinho bem fininho, que é esse aqui, ó. Eu vou fazer a sobrancelha dela. Eu molho ele lá na tinta, bem pouquinho, eu tiro o excesso aqui na minha mão, ó. Porque a sobrancelha, pra mim, eu gosto dela bem fininha. Deixa eu ver se tá dando pra ver aí. Vou colocar mais pra cá. O nariz eu gosto de fazer só um pontinho ou então um risquinho, tá? Com o cabo do pincel. Do nariz. Um pincel fininho também, nós já vamos aproveitar e fazer os cílios dela. Os cílios também, você pode usar esse pincel fininho aqui, ó. Os cílios você pode colocar eles aqui na parte de baixo, assim, ou então você pode fazer aquele pra lateral. Esse daqui eu vou fazer igual a outra lá, que eu fiz ele pra lateralzinho. Assim. Tá bem de leve, você vai traçando os risquinhos, olha. Ver que ficou bem clarinho, você pode ir retocando novamente ali assim. E vamos pra boca agora, né? Aliás, antes de ir pra boca, eu já vou fazer logo um detalhe que eu faço aqui no olhinho dela. Eu molho aqui um pouquinho assim na tinta branca e passo aqui na lateralzinha do olho dela, só pra dar um efeitozinho de fundo de olho mesmo. Assim, ó. É tipo um risquinho. Aí depois que você faz esse risquinho, você pode fazer com um palito também, esse aqui, ó. Aí você vem com o boleadorzinho de novo, né? Eu molho aqui na tinta branca. Eu faço um pinguinho aqui embaixo. E um em cima. Pra dar a impressão que é o brilho do olho dela. E como a boquinha ela já tá riscada,
Eu vou pegar aqui a minha tinta vermelha e eu vou preencher esse risco que eu fiz. Aqui. Ó. Boquinha de coração. Aí eu venho aqui, ó. E vou só preenchendo o coraçãozinho aqui com esse boleadorzinho, ó. Preenchi o coraçãozinho, né? Aí, você vem com esse pincelzinho mais fininho. Aí, preenchi o coração. Agora só vou contornar esse risquinho que eu fiz aqui com a minha caneta fantasminha, tá? Olha aqui. E agora, gente, nós vamos fazer um blush dela. Eu uso essa tinta rosé aqui, ó. Essa tinta rosé, quando vocês forem... antes eu fazia com sombra, mas aí eu agora faço com a tinta rosé. Eu tiro bastante o excesso dela aqui, ó. Eu molho meu pincel e vou tirando o excesso, que eu preciso bem pouquinho lá no rosto dela, né? Não precisa ser muito. Eu pego o pincel, aí eu venho aqui e... eu vou fazendo os movimentos circulares, assim, com a mão bem leve. Eu tô limpando no feltro, eu gosto de limpar no tecido. Aqui, mas a boneca eu gosto de marcar o blush dela bem marcadinho, eu acho bonitinho esse blush aqui pra boneca, bem marcado, né? E depois que eu passar esse blush, eu venho com a minha tinta branca, aquele mesmo pincel de bolear redondinho aqui, ó. Eu fiz o pinguinho do olho. Eu venho aqui, molho ele aqui na tinta branca e faço um pinguinho bem no centro do blush dela, só pra dar um detalhezinho aqui, ó. Olha aqui. Viu? E finalizamos o nosso rostinho dela, tá? Vou ensinar pra vocês a fazerem o lacinho dela. Eu já fiz uma aqui, olha que gracinha que ele fica. Esse laço é lindo. Eu vou disponibilizar o molde dele juntamente com o molde da boneca. Aqui, pessoal, olha. O laço, ele vem com... ele precisa dessas 3 peças aqui, mais a xuxinha, pra gente fazer a montagem dele, tá? Você vai pegar essa parte aqui maior e você vai dobrar ela aqui, ó. Vai passar um pinguinho de cola aqui no centro, bem no centro dela. E pega essa pontinha aqui, une no centro. E aí vem com essa outra pontinha aqui, passa a cola quente no meio aqui de novo. E vem com ela e sobrepõe aqui, ó. Vai ficar assim, tá vendo? Aí, pra fazer um acabamento bonitinho, você vem com um cortezinho de feltro, centraliza ele aqui, vira o seu laço pro outro lado, passa um pinguinho de cola aqui na pontinha, de forma que ele fique assim, ó, essa parte da frente. Um acabamento dessa forma. Viu? E aí, a gente pega essa aqui vai servir como base. Esse outro recorte aqui, tá? Agora é só passar uma cola aqui atrás. Pode passar aqui um pouquinho até na lateral aqui do laço. Aí nós vamos virar aqui e posicionar ele bem no centro da outra peça, tá? O laço ficou assim. Agora, você vem com a xuxinha. Pinga um pouquinho de cola aqui a parte da atrás do laço, né? Ele já pronto. E cola a xuxinha aqui, ó. Agora eu vou deixar ele secar. Eu vou colocar os lacinhos lá na cabeça da boneca e eu já volto pra mostrar pra vocês como... Oi, pessoal, voltei aqui com a nossa peça finalizada. Olha que lindinha que ela fica. É uma peça muito boa, até para criança brincar, ela é muito boazinha para dar para bebê, para criança brincar. Sempre quando for fazer para criança, ficar atento aos detalhes aqui, tá? Que criança geralmente gosta de colocar essas coisas pequenas na boca, então a gente tem que ter certo cuidado. Olha só que lindinha que ela ficou.
O cabelinho dela ficou com 2 xuxinhas, né? A outra eu mostrei no início do vídeo, ficou só com uma. Mas aqui nessa boneca você pode brincar com ela, né? Você pode fazer um formato do cabelo diferente, a cor do cabelo você pode fazer diferente, o laço, a sainha, você pode colocar tira bordada se você quiser. Então você pode ir criando outras formas com base nessa daqui, tá? Essa aqui serve de base para você usar a sua criatividade e fazer outros tipos de boneca. Se você quiser fazer ela também para menino, dá para fazer um boneco também, menino. Só que aí você tira o cabelo, tira os laços. No lugar da roupinha aqui, você pode colocar uma manga, você pode colocar um short, uma calça, se for para menino, né? E aí fica assim, as nossas maravilhosinhas de hoje, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, comentem, compartilhem, dê um like aqui desse vídeo. E me siga também nas outras redes sociais, no Instagram e também no Facebook. Um beijo a todos, eu espero que vocês tenham gostado e fiquem com Deus.